Pedir para Ele que derrame da sua graça, da sua força, da sua plenitude, da sua vida em nós. É isso que eu queria dizer, que Ele derrame da sua vida. Porque uma vez que somos cheios da vida de Deus, uma vez que estamos corroborados pela presença desse Deus, ainda que venhamos estar passando por algum tipo de luta, Ele, de forma tremenda, de forma ímpar, Ele movimentará céus e terra para nos abençoar. Eu tenho certeza, queridos, que nesta manhã o nosso Deus nos suprirá, nos abençoará, nos dará vitória. Eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado, se a casa está atolando, desabando, como uma situação que eu ouvi ontem de um testemunho. Enfim, mas eu entendo, a partir de que o momento que Deus entra na minha vida, todas as coisas colaboram para o meu bem. Eu vinha falando sobre isso com uma amiga minha, que estava me contando das lutas que ela havia passado, das situações que ela estava envolvida, de coisas que ela perdeu, porque ela simplesmente se acovarda de não tomar uma decisão, de ser passiva com o pecado ou com a situação que ela tenha medo de agir. Eu disse para ela, eu digo, minha filha, eu vivo numa situação, ou numa esfera espiritual tão profunda com Deus que até os males que acontecem comigo, eu enxergo que seja para o meu bem. Ela disse, é mesmo, pastor? Eu digo, é. Até o que me acontece de mal, eu sei que ela redundará para o crescimento da minha vida, ou para o meu bem. Então, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com vocês Êxodo 14:14. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ontem foi a palavra que o nosso querido evangelista Pedro pregou. E essa palavra, ela falou muito, com força ao meu coração. Quando no verso de número 4, ele começou a discorrer essa palavra. E Deus falava para mim que o elemento da vitória da igreja se chama a paciência, a esperança, esperar no Senhor. Ou seja, uma vez que eu confio em Deus, a minha fé está alicerçada do Senhor, ainda que eu venha passar por algum tipo de turbulência espiritual, mas uma coisa eu tenho por certo, Deus, Ele agirá em meu favor. Versículo de número 14, ele é claro, o Senhor pelejará por vós e vos dará um cala-boca. Ou seja, quando Deus, o Senhor, constituiu Moisés e disse, tire o povo, manda o povo sair debaixo desse jugo de Satanás, que eu, Senhor, pelejarei por eles. A palavra de Deus diz que eles se acamparam diante do monte de Piairote, em frente ao mar de Migdol. E aquilo ali, essa simples palavra falou ao meu coração. E o Senhor dizia assim para mim, diga para a minha igreja que quando eu, Senhor, levanto eles do Egito, ou seja, na hora que Deus diz, saia daí do Egito, quando Deus nos tira do Egito, nos tira debaixo do domínio de Satanás, Ele nos leva para o monte da humilhação, o monte da busca, o monte da espera. E o que me chama a atenção é que lá no monte da espera, onde Ele nos bota para esperar, para acampar, é naquele lugar, irmão, que Deus vai fazer o livramento e a vitória acontecer. A palavra de Deus diz que quando o Senhor levou o povo para o monte, Ele disse, acampem aí. Ou seja, não arrede o seu pé daí. Fica nesse lugar. O grande problema das pessoas, que nós retardamos as nossas bênçãos, nós atrapalhamos o agir de Deus, é porque nós não queremos ficar aonde Deus nos coloca. Deus manda dizer para você, se aquiete. A ordenança de Deus é essa, uma vez que eu sigo fielmente aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, ainda que para isso eu venha sofrer duras situações, ainda que para isso eu venha sofrer duros medos. E isso, o povo estava com medo, porque eles estavam numa situação muito dificultosa. E é claro que a nossa situação normal, elas têm a tendência de nos esmorecer, de nos entristecer, de nos angustiar. Mas o que me chama a atenção, querida, é que quando nós estamos com medo, Deus normalmente supre o nosso medo, nos abençoa, nos fortalece, nos condiciona, nos conduz vitoriosamente. E a palavra de Deus falou de forma tremenda e clara, que o povo ficasse acampado naquele lugar. Ou seja, Deus sabia o que estava fazendo. As pessoas não entendiam e começaram a murmurar, começaram a gritar com Moisés, começaram a praguejar, começaram a se indignar. E normalmente é isso que acontece. Quando os anos começam a passar, nós começamos a não entender o que Deus está fazendo ou como Deus vai trabalhar e ficamos murmurando, ficamos praguejando, jogamos a culpa sempre em alguém. Aquele povo jogou a culpa em Moisés. Moisés, será que no Egito não teria sepultura suficiente para que nós ficássemos naquele lugar? Será que no Egito não teria a condição da gente ficar ali e viver aquela vida harmoniosamente como nós vivíamos?
ainda que debaixo do jugo do diabo. Nós tínhamos lá nossas cebolas, nós tínhamos lá a nossa comida, nós tínhamos o nosso travesseiro, nós tínhamos uma vida medíocre, mas tínhamos uma vida. E aí, meu querido, como é que você quer viver a sua vida? Você quer viver de forma plena, livre, vitorioso, ou você quer continuar sendo escravo de Satanás? Se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa hoje, em nome de Jesus, se submeter a Deus. A palavra de Deus o quê? Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nessa manhã você quer ter vitória, você vai ter que aprender a ter paciência. A paciência produz perseverança. A perseverança produz vitória. E a vitória não traz confusão para a nossa alma. Ou seja, nessa manhã, Deus está testando a tua virtude da paciência. Como é que está a tua perseverança? E Deus testa a nossa perseverança mandando mesmo, situação difícil, mandando nós ficar lá acampado. Não arreda teu pé daí. Querido, quem vier tocar em você no lugar aonde Deus te botou, ele vai ser fulminado. Sabe por quê? Porque o centro da vontade de Deus é um lugar perigoso. O centro da vontade de Deus é um lugar de muita dificuldade para o nosso inimigo. Você pensa o que o inimigo, o faraó não estava apavorado, não? O faraó estava vindo de uma sequência de praga, meu filho. O faraó estava vindo de uma sequência de tribulação. Quem estava mais apavorado era o faraó ou era o povo de Deus? Eu digo que ambas as partes, ali aquele momento era um momento de decisão. E naquela ocasião, o povo de Deus sempre, meu querido, será vitorioso. Então, nessa manhã eu quero compartilhar com você Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, a nossa obrigação nessa manhã é confiar no Senhor. Na medida que nós confiarmos no poder de Deus, Ele de maneira tremenda, Ele agirá em prol da nossa vida. E na medida que nós andarmos pela obediência, confiando na sua palavra, Ele de maneira tremenda movimentará céus e terra e nos ajudará a passar esse mar. Ou seja, nessa manhã Deus, o Senhor, manda dizer para você: eu prometi que ia vos dar uma bênção, eu prometi que ia vos abençoar, eu prometi que ia pelejar por você. Então o que é que você vai fazer hoje juntamente comigo? Confiar. O Senhor jamais nos deixará envergonhados. Nessa manhã você vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, entra com providência na minha vida, repreende as flechas que o diabo tem lançado contra mim para me destruir, para me inflamar, para me tirar do centro da tua vontade. Porque, Senhor, eu quero te servir, eu quero te glorificar. Limpa meu coração, repreende a raiva, repreende toda a carnalidade, repreende a cólera. Porque, meu querido, o que mais não falta na igreja é pessoas que frequentam a igreja, mas que têm um coração totalmente carnal, um coração duro, um coração inquieto, um coração imprudente, um coração que não pensa, um coração que machuca, que maltrata. Então, em nome de Jesus, querido, nesta manhã, vamos pedir ao Senhor que nos dê equilíbrio, que leve, que retire as nossas cargas, que nos ajude, nos dando condição para avançarmos mesmo feridos, para avançarmos mesmo com o coração atribulado, porque o Senhor é o Deus que levanta o abatido, que levanta o encurvado, é o Deus poderoso que remove da nossa vida toda e qualquer pedra de tropeço. Portanto, ainda que tu esteja se sentindo hoje fraco, quebrado, angustiado, solitário, eu digo para você que ainda nessa situação, o Senhor é contigo para te socorrer, para te livrar, para te abençoar. Não existe sofrimento tão grande que o Senhor não tenha sofrido na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos nos dar vida e vida com abundância. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, querido, peça a Deus: Senhor, entra com providência na minha vida. E o Senhor, de forma tremenda, Ele agirá em favor de você para te abençoar. Então você vai orar ao Senhor agora e vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, porque eu sei que tu és a minha rocha, que tu és a minha cidadela forte, que tu és o meu escudo, o meu libertador. Ah, Senhor, tu és o meu ajudador diário, a minha salvação e o meu alto retiro. Deus, em nome de Jesus, eu sei que você reina, e uma vez que tu entra no combate por mim, é para vencer. Eu não conheço, Senhor, um combate na qual tu foi derrotado. Não, Jesus. Ainda que as forças infernais se unam, Senhor, com uma força só, todavia o Senhor os destruirá. O Senhor botará por terra toda falange do inferno, e o inimigo não poderá penetrar na nossa alma, no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso coração, porque o Senhor é o Deus que interpõe o mal e bota por terra toda ação do inimigo contra a nossa vida.
vida. Portanto, Senhor, eu creio que nós somos a igreja vitoriosa. Eu creio que Tu pode nos salvar. Eu creio que Tu pode nos livrar. Eu creio que a Tua presença é o lugar mais seguro, Senhor, para que nós venhamos habitar. Ainda, Senhor, que o vento sopre, ainda, meu Senhor, que os terremotos nos abalem, tentem nos abalar. Todavia, o Senhor é o nosso ajudador diário que nos livrará, porque a Tua palavra nos dá promessa que diz que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Senhor, é regida, é movida pela Tua palavra, que eu entro agora diante do Teu altar e coloco essa igreja que está agora de joelho na terra, ouvindo esta programação. Deus, eu quero te suplicar agora, que Tu possa, meu Senhor, em nome de Jesus, intervir. Senhor, entra com providência agora. Muda, Senhor, conceitos. Muda, Senhor, ensinamentos, dogmas. Senhor, ensina esse povo a servir a Ti, a clamar a Ti, a confiar em Ti, a acreditar em Ti. Porque Tu, Senhor, é aquele poderoso de Israel que persegue os nossos inimigos, Senhor, que coloca na nossa boca um cântico novo. Tu és aquele, meu Senhor, que muda a nossa sorte. Tu és o Deus, Senhor, poderoso, que se levanta em favor da nossa vida na terra. E diante, meu Senhor, da nossa presença, Tu bota por terra toda a astúcia e a armadilha do nosso inimigo. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, vem nos cingir, vem nos revestir, vem nos fortalecer, para que venhamos entrar nesta peleja, Senhor, já em nome de Jesus, vitoriosos. Porque eu sei que uma vez que Tu entra no combate, Tu entra para vencer. Obrigado, Senhor, porque ainda que tenham conceitos a respeito da nossa vida, obrigado, Senhor, que ainda que tenham nos rotulado, ainda que falem mal de nós, todavia o Senhor é o Deus que nos conhece, é o Deus que nos consola, é o Deus que age e peleja em favor das nossas vidas, não baseado naquilo que ouviu ao nosso respeito, mas baseado na Tua fidelidade, na Tua misericórdia e na Tua bondade. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Porque sabemos que uma vez que Te servimos de todo o nosso coração, ainda que venhamos ser imperfeitos, o Senhor, de forma soberana e perfeita, nos dá perdão, nos fortalece, nos vivifica, nos abençoa e de forma tremenda ainda nos dá a vitoriosa salvação por meio da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã eu sei que Tu tem ouvido a nossa oração. Não só ouvido, Senhor, mas o Senhor, de forma tremenda, há de realizar os nossos sonhos, para que o Teu nome venha a ser por meio da nossa vida glorificado. Por isso, meu Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Senhor, porque uma vez que colocamos em Ti a nossa confiança, nada nos faltará. Obrigado pela provisão de hoje, pelo cuidado de ontem, pelas providências do já, as providências do agora. Obrigado que por mais difícil, Senhor, que seja o momento que venhamos estar vivendo, todavia a Tua presença em nós nos faz mais do que vencedores, nos faz deitar em paz, em pastos verdejantes, na certeza de que o nosso conselheiro, ajudador, consolador, comunicador, pastor, pai e amigo, Senhor, das nossas almas, há de entrar com providência nas nossas vidas e nos conduzir vitoriosamente na terra. Obrigado, Senhor, porque quando estamos angustiados, desanimados, com o coração sem nenhum estímulo, a Tua presença bendita nos reaviva, nos revigora, nos reanima. Tu és o nosso socorro. Obrigado por isso, porque sabemos que uma vez que temos a Tua presença na nossa vida, contigo podemos contar. Que Tu possas, meu Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, resolver os nossos problemas, combater os nossos combates. Meu Deus, nos ajuda, nos ajuda. Essa é a minha oração. Peleja por nós. Queremos, em nome de Jesus, que Tu nos surpreenda quando Tu entrar com providência e vencer o nosso combate na terra. Assim fica conosco, meu Deus, e nos abençoa. Mas é em nome de Jesus que eu te oro. E pela fé, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.